E aí, galera, uma boa noite a todos. Bom, o nosso mini curso de hoje vai falar sobre patologia nos pavimentos, focando prioritariamente nos tipos e soluções. Bom, o presente mini curso será ministrado pelas discentes Amanda Borzakov, Emanuele Falé, Kathleen Barton e Stella Lana. Ambas são acadêmicas do sexto período de Engenharia Civil no Instituto Federal de Rondônia. E esse mini curso é orientado pelo professor David Maciel. Então vamos aos conteúdos da apresentação. Inicialmente teremos uma introdução, onde falaremos sobre pavimentação, critérios que uma estrutura precisa e deve atender, tipos de pavimentos e suas camadas, e depois da introdução nós iremos adentrar nas patologias dos pavimentos, mais especificamente sobre fissuras, trincas, afundamentos, ondulações, escorregamentos, exudação, desgaste e, por fim, dentro do tópico de conclusão, nós abordaremos algumas questões sobre manutenção e restauração, como manutenção preventiva e corretiva. Bom, agora sim nós passaremos ao conteúdo do nosso mini curso, né? Pavimentação é a obra de construção civil que possui o objetivo de melhorar as condições de tráfego, ou seja, melhorar as condições operacionais para um tráfego de qualidade. Porém, como atingir esse objetivo? Precisamos obter uma superfície regular que proporcione um melhor conforto ao usuário, aderente, ou seja, que promova mais segurança em situações onde a via estiver úmida, por exemplo, e ainda uma superfície menos ruidosa, mediante a movimentação. Segundo o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o pavimento rodoviário ele pode ser definido como uma superestrutura composta por camadas sobrepostas, e essa pavimentação ela precisa atender os seguintes critérios. Número 1. Suportar e distribuir as tensões geradas pelo tráfego. Bom, os veículos, que solicitam os pavimentos rodoviários são basicamente automóveis, ônibus, caminhões leves, médios e pesados, e essas cargas transmitidas ao pavimento elas são regulamentadas por lei. No Brasil, por exemplo, a carga máxima por eixo simples com roda simples é de 6 toneladas, e com roda dupla é de 10 toneladas, por exemplo. As variações entre os acréscimos de carga por eixo e os correspondentes efeitos da importância de se evitar excesso de carga, O segundo ponto é ter a qualidade de rolamento. Esse ponto ele pode ser caracterizado de acordo com alguns índices. No Brasil, utiliza-se com frequência o IRI, que é o Índice de Irregularidade. A irregularidade é o desvio da superfície da rodovia quando comparado em relação a um plano de referência e que pode afetar a qualidade e a dinâmica do tráfego. E por último, número 3, é suportar os esforços horizontais, possibilitando maior durabilidade. Esse tópico ele diz respeito ao desempenho estrutural, ou seja, a capacidade de um pavimento manter a sua integridade, não apresentando falhas significativas. Podemos associar esse terceiro tópico com um maior ciclo de vida e, consequentemente, um menor custo. Mas quais são os tipos de pavimentos? De uma forma geral, os pavimentos são classificados em flexível, semi-rígido e rígido. Flexível é o pavimento onde todas as camadas sofrem uma deformação elástica significativa e a carga vai se distribuindo em parcelas aproximadamente iguais entre as camadas.
Os pavimentos semi-rígidos são caracterizados por uma base cimentada por algum tipo de aglutinante. Já os pavimentos rígidos são aqueles onde o revestimento possui uma elevada rigidez e consegue absorver praticamente todas as tensões provenientes do carregamento aplicado naquela rodovia. Mas quanto à estrutura desses diferentes tipos de pavimento, quais são as diferenças entre eles? Então agora nós iremos dar uma olhada nas camadas dos pavimentos. A estrutura dos pavimentos é pensada como uma finalidade estrutural, ou seja, receber e transmitir os esforços. Para isso funcionar, uma camada deve trabalhar as deformações que são compatíveis com a sua natureza e com a sua capacidade. Assim, o material mais forte, consequentemente, é o menos flexível e se encontra na camada superior, e o mais fraco, ou seja, o mais flexível, ele estará nas camadas inferiores. Essa disposição está na superfície, a camada gerada pela locomoção dos veículos é aplicada em uma área pequena, né? Esse é o motivo. E os níveis de tensões eles são mais altos por conta dessa área pequena. E mais fundo na estrutura, a carga é aplicada em uma área maior, ou seja, os níveis de tensões são mais baixos. Isso permite o uso de materiais mais fracos nas camadas inferiores e mais fortes nas camadas superiores. As camadas elas possuem funções específicas e são denominadas como revestimento, base, subbase e reforço de subleito de uma forma geral. Então, de cima para baixo, nós começaremos analisando os revestimentos. Primeiramente, os revestimentos flexíveis, que são os revestimentos betuminosos ou por calçamento. Os betuminosos eles são constituídos de agregado e material betuminoso. Essa associação ela pode ser feita de duas maneiras, por penetração ou por mistura. Os revestimentos por penetração podem ser invertidos ou diretos. Os revestimentos betuminosos por penetração invertida eles são executados por uma ou mais aplicação de material betuminoso seguido de um espalhamento e compressão, espalhamento dos agregados. Já o revestimento betuminoso por penetração direta é ao contrário. Executa primeiro o espalhamento e depois a compactação. Já no revestimento betuminoso por mistura, o agregado é envolvido pelo material betuminoso antes da compressão. Quando o pré-envolvimento é feito em usina, são chamados de pré-betuminosos, pré-mistura betuminosos propriamente ditos. E quando são feitos na própria pista, são pré-misturas na pista. Ainda pode ser pré-misturado a frio, quando os tipos de agregados e ligantes permitem que o espalhamento seja feito em temperatura ambiente, e os pré-misturados a quente são misturas espalhadas na pista com material ainda quente. Já o revestimento flexível por calçamento é geralmente executado em estacionamentos, né, como a gente pode observar lá no IFRO mesmo, e em vias urbanas. Esse tipo ele possui alguma vantagem, né? Por exemplo, em trechos íngremes, onde promove uma maior aderência. Pode ser feito de alvenaria poliédrica, que consiste em camadas de pedra assentada e comprimida sobre um colchão de regularização, que geralmente é areia ou algum agregado miúdo, ou ainda de paralelepípedo, que são constituídos de blocos regulares de diversos materiais, como pedra, betume, cimento e cerâmica, também se assentando em algum colchão de regularização. Já os revestimentos rígidos, eles podem ser o de concreto, de cimento, ou seja, uma mistura de cimento Portland, areia, agregado, graúdo e água, em um determinado traço, onde essa camada funciona ao mesmo tempo com o revestimento e base do pavimento, ou também de macadame cimentado.
As bases e subbases possuem o papel de aliviar os esforços nas camadas dos solos inferiores. Então, dentro das bases e subbases granulares, temos a estabilização granulométrica, que são camadas constituídas por solo, brita, escória de outro forno ou até mesmo mistura desses diversos materiais. Essas camadas são flexíveis e estabilizadas granulometricamente por compactação. Já o outro tipo é o macadame hidráulico e seco, que consiste em uma camada de brita de graduação aberta, de tipo macadame, que depois da compressão tem os vazios preenchidos por algum material de enchimento, como o pó de pedra, por exemplo. Temos ainda as bases e subbases estabilizadas com aditivos, que se dividem em alguns tópicos. Com cimento, por exemplo. O solo cimento é uma mistura compacta de solo, cimento Portland e água, e tem como resultado um material duro, cimentado e com grande rigidez da flexão. Já o solo melhorado com cimento ele é obtido com a adição de pequenos teores de cimento, cerca de 2 a 4%, tendo como objetivo a modificação no solo que se refere à sua plasticidade e sensibilidade da água. O solo cal é uma mistura de solo, cal e água, podendo ter processos de estabilização diferentes, como carbonatação. E a mistura solo-cal é considerada semi-rígida. O solo betume é uma mistura de solo, água e material betuminoso e é considerado flexível. E ainda que não se encontre nesse fluxograma, as bases e subbases rígidas, elas são as camadas de concreto de cimento, que possuem acentuada resistência à tração. E o reforço de subleito ele é uma camada executada sobre a regularização, com propriedades maiores que as inferiores e menores que as superiores. Entre o reforço de subleito e o subleito, ainda nós temos uma camada de regularização, como eu acabei de falar. Essa camada ela surge com a necessidade de conformação do terreno, Porém, ela não é considerada uma camada, ou classificada, como uma camada. E por último, o subleito é o terreno de fundação limitado superiormente pelas camadas de pavimento e estimado até a profundidade em que as tensões provocadas pelo tráfego não agem de maneira expressiva. Alguns autores dizem que essas tensões se dissipam a meio metro de profundidade. Bom, essa foi a nossa introdução às estruturas de pavimentação. Agora nós iremos nos aprofundar em cada patologia. Agora vamos comentar sobre as patologias presentes nos pavimentos. Nós vamos apresentar as possíveis causas e soluções para esse problema recorrente. Entre as principais patologias que surgem com frequência, nós podemos citar as trincas e fissuras. E elas são denominadas como fendas. E o que vai diferir uma da outra vai ser a espessura de cada uma. Agora falando especificamente sobre as fissuras. Elas são fendas iniciais que não chegam a causar problemas funcionais. Elas são perceptíveis a olho nu a distâncias iguais ou superiores a 1,5 m. Ou seja, as fissuras, elas são fendas capilares no revestimento asfáltico que ainda não causam problemas funcionais e nem estruturais na rodovia e são perceptíveis à vista de quem está até 1,5 m de distância. As principais causas para o surgimento dessas fissuras é a má dosagem do asfalto, o excesso de finos no revestimento ou a compactação excessiva. Esse excesso de finos é o material de enchimento. Já as trincas, nós temos que ter um pouco mais de cuidado,
porque os danos que elas geram são bem maiores. E isso a gente vai poder observar aqui no decorrer da definição. Aqui diz que as trincas elas são facilmente visíveis ao olho nu, possuem aberturas superiores às das fissuras, podem ser isoladas e interligadas de retração no trincante bloco. O trincamento em revestimentos de pavimentos flexíveis, semi-rígidos e rígidos é assunto de pesquisa em vários países, por se tratar de um problema que gera consideráveis custos para a manutenção e a recuperação desses pavimentos. Então, são diversas as razões para o aparecimento dessas trincas. Algumas elas são indicativas de excesso de carga, causando trincas de fadiga ou devido a falhas construtivas, a intemperismos, a solicitações térmicas e diversas outras. E um tipo especial de fissuras são as trincas de reflexão, que é o resultado do trincamento originado na camada subjacente ao revestimento e que ela refletiu. As possíveis causas para o aparecimento dessas trincas é a fadiga, a retração, a movimentação de solo de fundação e os defeitos de construção. A fadiga nada mais é do que a repetição de carga devido à passagem dos veículos. E isso, com a passagem dos veículos, vai gerar ruptura da camada do pavimento após determinado número de ciclos. Já a retração é a utilização de ligantes hidráulicos, como cimento ou cal, por exemplo, que vai ser misturado com o solo para melhorar o desempenho do pavimento, que provoca a retração da camada de base. E entre as causas da retração, a gente pode destacar os casos em que a rigidez da mistura cimentada é muito elevada, com altos teores de cimento ou as condições de cura não forem adequadas. Nessas situações, a gente já pode esperar a formação de trincas transversais de retração na base, no pouco tempo de construção. Já a movimentação de solo de fundação é o aumento de umidade, de recalque, escorregamento, retração e expansão hidráulica que geram um movimento diferencial entre os bordos da trinca. Nos defeitos de construção, nada mais é que a má composição do pavimento, a má execução de juntas longitudinais ou o deslocamento de camadas que deveriam permanecer unidas. E esses são exemplos de defeitos que contribuem para o aparecimento das trincas de reflexão. E como foi dito anteriormente, as trincas elas se dividem em isoladas, interligadas, de retração ou trinca tipo bloco. As trincas isoladas elas são subdivididas em transversais e longitudinais. As interligadas elas são conhecidas como couro de jacaré. As de retração são trincas isoladas. E as trincas de tipo bloco é um conjunto de trincas isoladas. Como vocês podem observar, as trincas isoladas, elas se dividem em transversais e longitudinais. A trinca transversal, ela é uma trinca isolada que se manifesta geralmente de forma perpendicular ao eixo da via, sendo que quando essa trinca aparecer com extensão de até 1 metro, ela é chamada de trinca transversal curta. E quando essa extensão for superior a 1 metro, ela é chamada de trinca transversal longa. Essas trincas, elas se formam em ângulos aproximadamente retos em relação à linha central da pista, sendo espaçados regularmente. E dentre outros fatores que podem ocasionar as trincas transversais, o DENIT ele cita a alta variação de temperatura, o envelhecimento do asfalto e a propagação de trincas presente nas camadas inferiores, principalmente em bases cimentadas
ou em juntas de revestimento rígido. Assim, as principais causas das trincas transversais, elas não estão relacionadas diretamente com as tensões geradas pelas rodas dos veículos. No entanto, a ação do tráfego e a infiltração da água no revestimento vão contribuir para a maior degradação em um período de tempo menor que o previsto. Já a trinca longitudinal, ela é uma trinca isolada que se manifesta de forma paralela ao eixo da via, sendo que quando essa trinca aparecer com extensão de até 1 metro, ela vai ser chamada de trinca longitudinal curta. E quando essa extensão ela for superior a 1 metro, ela vai ser chamada de trinca longitudinal longa. O DENIT, ele traz que os fatores que ocasionam essa patologia não estão relacionados diretamente com as tensões geradas pelas rodas dos veículos. No entanto, a ação do tráfego e a infiltração da água no revestimento contribuem para uma maior degradação em um período de tempo menor que o previsto. Com isso, os principais causadores desses defeitos são as falhas executivas na temperatura de compactação ou mesmo na dosagem da mistura asfáltica e o envelhecimento do ligante asfáltico, recalques diferenciais, falha de juntas longitudinais de diferentes frentes de compactação. As trincas interligadas, elas são mais conhecidas como trinca couro de jacaré, e é um defeito que se apresenta no pavimento por meio de trincas interligadas. Essas trincas, elas são sem direções pré-estabelecidas e, como o próprio nome sugere, o formato é parecido com o couro de jacaré mesmo. E, dependendo da severidade, vai existir erosões nas bordas. As rachaduras, elas levam à desintegração da superfície, que vai ocasionar o surgimento de buracos. Essa trinca, ela geralmente está associada a problemas de base ou drenagem. O DENIT comenta que essas trincas, elas se apresentam no pavimento devido à fadiga do revestimento asfáltico, que foi ocasionada por carregamentos sucessivos. Então, essas trincas, elas são patologias que podem ocorrer em qualquer área do revestimento, porém, ela vai surgir em locais com maior índice de tensões, no caso, trilhas de rodas. Além disso, outros fatores que ocasionam esses defeitos é a ação climática, os gradientes térmicos, o envelhecimento do ligante, a perda de flexibilidade e também a compactação deficiente do revestimento. As trincas de retração, elas apresentam uma configuração predominante à forma perpendicular ou paralela ao eixo, com espaçamentos regulares. As trincas de reflexão, elas externam patologias ou características de descontinuidade. E essa descontinuidade, ela é proveniente de camadas inferiores da estrutura, ou ainda um problema apenas no revestimento. Os níveis de severidade dessa patologia são inicial, médio e avançado. O nível inicial tem uma abertura máxima de 2 milímetros. O nível médio tem abertura maior que 2 milímetros e menor ou igual a 6 milímetros. Já o nível avançado tem uma abertura máxima maior que 6 milímetros, podendo ocorrer a formação de trincamento com direcionamento aleatório na proximidade da trinca. As trincas de retração, elas são trincas isoladas, mas que não têm suas causas atribuídas
aos fenômenos de fadiga do revestimento. A sua causa é, na verdade, a retração térmica do asfalto ou do material que compõe as camadas de base subjacentes ao revestimento trincado. Como o próprio nome indica, segundo Dennett, a trinca em bloco é um defeito que apresenta formato bem definido de blocos compostos, que é constituído por diversas trincas interligadas com lados bem definidos e aspecto mais ou menos retangular, podendo ou não existir erosões acentuadas nas bordas. A principal causa dessa patologia é a alta variação de temperatura e a ligação entre trincas longitudinais e transversais. A existência desse defeito mostra que o ligante asfáltico ele não manteve sua característica elástica. Assim, com o passar do tempo, os blocos eles vão apresentar maior redução nas suas dimensões e, consequentemente, um aumento significativo em suas quantidades. Essas, quando localizadas em tratamento superficial, são causadas pela reflexão de trincas em solo cal da base, podendo apresentar erosão junto às bordas. Para gerar soluções úteis e aplicáveis, os métodos são micro pré-misturado a quente com asfalto polímero, geossintéticos, tratamento superficial, selagem de trincas, duplo, material granular, fresagem a frio. O método de prevenção de reflexão de trincas utilizando micro pré-misturado a quente com asfalto polímero, ele também é conhecido como massa fina de PMQ, pré-misturado a quente. Ele pode ser utilizado tanto na fase de construção quanto na de recuperação dos pavimentos semirrígidos. Nesses dois casos, após essa camada, você constrói um revestimento CPUQ. Na concepção de um novo pavimento, esse sistema ele bloqueia as trincas de retração de base cimentada na medida em que elas forem surgindo, porque o material ele vai preencher os espaços gerados pela retração, impedindo que as trincas elas se desenvolvam. Na execução de uma obra de recuperação de um pavimento severamente trincado, de forma a prevenir a flexão dessas trincas, o procedimento ele é similar ao do realizado na construção de um novo pavimento. Nesse caso, a camada do micro pré-misturado ela é compactada diretamente sobre o revestimento antigo. As trincas elas são obturadas e não tem o aparecimento de novas trincas, já que a base cimentada ela está completamente estabilizada e assim não vai gerar novas fissuras. O uso de geossintéticos é consagrado como SAST, havendo inúmeros estudos sobre a aplicação desse método em recuperação de pavimentos trincados. E as principais funções dos geossintéticos são a dissipação das trincas e sua conversão em microfissuras, retardando o aparecimento delas no revestimento do pavimento. Os geossintéticos eles são mais usados nos casos em que já existem trincas de reflexão no revestimento e necessita restaurar esse pavimento severamente trincado. Nesse caso, a aplicação ela é feita diretamente na região afetada pelas trincas. O custo para aplicar essa solução em toda a extensão da região pavimentada é extremamente elevado.
O método de selagem de trincas em pavimentos é uma solução que está cada vez mais empregada no Brasil e em outros países. A intervenção dela é bastante simples, eficaz e de baixo custo. O selamento ele é indicado em pavimento estruturalmente bom e em trincas pouco severas, já que essa solução ela não apresenta função estrutural. O método, além de poder ser utilizado como preliminar a um recapeamento, selando as trincas para que não reflitam no novo revestimento. Também pode ser empregado como manutenção rotineira do pavimento, liberando o tráfego logo após a sua aplicação. O uso de material granular, como brita graduada, é um dos melhores materiais disponíveis para a construção da base de um pavimento. Em geral, é muito resistente à carga de tráfego e tem boa atuação com material estrutural. Por se tratar de um trabalho de graduação voltado para a prevenção de trincas, de reflexão e na recuperação de pavimentos que possuem essas trincas, o estudo ele foi focado apenas para os casos de recuperação do pavimento, já que é esperado, o não aparecimento de trincas de reflexão em pavimentos com base de material granular, além de configurar um pavimento do tipo flexível e não semi-rígido. Como material para reforço de pavimento, uma camada granular é bastante eficiente como sistema de reflexão de trincas, porque as tensões geradas pelas trincas do revestimento antigo, elas vão se dissipar nos vazios e assim vai impedir que chegue ao novo revestimento. Já a fresagem a frio, ela é exclusiva para situações de reparo e recapeamento do pavimento trincado. O método ele consiste no corte e remoção do revestimento asfáltico danificado por meio de processo mecânico de fresagem a frio. Assim vai produzir uma superfície de textura uniforme. A execução da fresagem ela se dá através de cortes por movimento rotativo contínuo, seguido de elevação do material fresado para a caçamba do caminhão basculante. E após a fresagem, faz o recapeamento do pavimento com o CBUQ. O tratamento superficial duplo, conhecido por TSD, ele é um termo usado para descrever um tipo delgado de revestimento do pavimento que envolve duas aplicações de material ligante bituminoso e de agregados minerais. Esse método ele pode ser usado como sistema anti-reflexão de trincas, tanto na etapa de construção do pavimento, quanto na de recuperação, sendo bastante eficiente em prevenir o aparecimento das trincas nos dois casos. O tratamento ele não contribui para a resistência estrutural ao pavimento que já existe. Por isso, não é considerado no dimensionamento do pavimento. No caso de construção de um novo pavimento, pode ser resistente à água e abrasão do tráfego. O TSD ele pode ser utilizado como revestimento do pavimento e essa opção ela pode se tornar economicamente muito atrativa, principalmente em projetos com previsão de pouco tráfego ou de baixo nível de serviço. O controle da cura do solo cimento ele visa reduzir o aparecimento das trincas de retração. O aparecimento dessas trincas na camada de base cimentada, ela é dada como certo e natural nas obras que utilizam esse tipo de base. No entanto, o processo de controle das condições de umidade e temperatura do solo cimento, durante o processo de cura, ele pode reduzir bastante o surgimento dessas trincas. Nos casos em que o procedimento de cura ele é seguido corretamente, a camada de solo cimento ela não perde umidade devido à evaporação. Essa perda excessiva é rápida de umidade causa dois problemas, que é o material ele vai secar rapidamente e vai causar retração. E aí não há umidade suficiente para promover uma hidratação contínua do cimento. Dessa forma, vai reduzir a sua resistência.
Os afundamentos sofrem depressão longitudinal da superfície do pavimento. As deformações, elas são causadas pela ação das cargas dos pneus que passam repetidas vezes. Os afundamentos são deformações caracterizadas por depressões da superfície do pavimento. Entre eles podem apresentar-se de dois modos: afundamento plástico ou afundamento de consolidação. Esse primeiro tipo de afundamento ele ocorre por causa das deformações plásticas das camadas do pavimento e apresenta também elevações que contornam o afundamento. Quando esses afundamentos têm até 6 metros de extensão, eles são ditos de plástico local, mas se eles forem maiores, eles são ditos de plástico de trilha. Esse segundo tipo de afundamento, ele existe pelo fato de que a consolidação diferencial, ela ocorre em camadas do pavimento ou do subleito. E quando tem até 6 metros de extensão, são chamados de consolidação local. Quando maiores que 6 metros, consolidação na trilha. Com o objetivo de realizar uma solução de caráter corretivo, você deve realizar o preenchimento rebaixo com concreto asfáltico usinado a quente. Aí você vai alinhar ele com o pavimento que já existe, como nós podemos observar aí na imagem. E para uma boa aderência e imprimação entre as camadas superficiais, você deve aplicar com a emulsão asfáltica. As camadas de preenchimento, elas devem ser planas e não devem acompanhar o perfil de deformação após você espalhar essa mistura, que deve executar também a compactação. Agora iremos explicar o que são as ondulações nos pavimentos. As ondulações nos pavimentos, elas são deformações caracterizadas por ondulações ou corrugações transversais de caráter plástico e permanente na superfície do pavimento, né? Ou seja, essas corrugações ou ondulações, elas são conhecidas também como costela de vaca, né? Elas são ondulações que ficam transversalmente na via, ou seja, no mesmo sentido do pavimento, né? Como vocês podem observar na imagem. Normalmente elas caracterizam por ter várias ondulações próximas umas das outras, né? A gente pode observar ali no canto esquerdo da imagem que são várias ondulações próximas umas das outras, normalmente com um afastamento de mais ou menos 3 metros entre elas, né, de intervalo. E ocorrem normalmente pelas seguintes causas: instabilidade da mistura betuminosa da camada de revestimento ou da base de um pavimento, excesso de umidade das camadas subjacentes, contaminação da mistura asfáltica por materiais estranhos e retenção de água na mistura asfáltica, né? Também podem ocorrer devido ao excesso de massa asfáltica colocada em um local só, né, que faz com que o pavimento possua uma baixa resistência, ou pelo excesso de finos, que faz com que o pavimento possua uma baixa granulometria. Esse tipo de patologia é muito comum, que aconteça em subidas ou descidas um pouquinho mais acentuadas, né? Em curvas também, justamente por causa da aceleração dos veículos, da frenagem, né? Porque essas áreas, elas são onde os veículos mais freiam.
Esse tipo de patologia ele está diretamente ligado às tensões cisalhantes que são causadas pela tração ou pela frenagem desses veículos, também pelo peso. Como solução para o tratamento desse tipo de patologia, são sugeridas duas técnicas, o recapeamento e a fresagem. O recapeamento ele é mais utilizado como um serviço de manutenção mesmo, e ele consiste em uma camada de rolamento que é executada sobre um revestimento que já existe, já é existente. E normalmente ele não acrescenta muito, ele acrescenta muito pouco às estruturas do pavimento que já existem, né? No máximo, assim, um acréscimo de um concreto betuminoso usinado a quente, por exemplo, com uma espessura máxima de 6 centímetros. Como uma solução mais simples também, né? Mas que não deixa de ser recapeamento, a gente também tem a lama sódica, que já foi dito aqui. Já a fresagem, ela é uma técnica onde se retira a camada asfáltica, né? Esse processo, ele pode ser definido como corte, né? Alguns documentos também chamam de desbaste de uma ou de mais, né? Uma ou mais camadas dos pavimentos. Como é que eles fazem isso? Eles fazem o corte através de movimentos rotativos contínuos até que a superfície esteja, pelo menos aparentemente, uniforme. Esse movimento rotativo ele é ocasionado por uma fresa, né, que é esse equipamento que faz isso, né, uma máquina com um tambor rotativo para moagem do pavimento. E isso permite que esse pavimento seja retirado somente até uma altura determinada, até porque para não causar também maiores problemas durante o tráfego dos veículos. Agora, a próxima patologia de que iremos falar é o escorregamento de revestimento. Esse tipo de patologia, ele é o deslocamento do revestimento em relação à camada subjacente do pavimento, com o aparecimento de fendas em forma de meia-lua. Ou seja, ele é um movimento horizontal do revestimento causado pelos esforços tangentes que são transmitidos pelo eixo dos veículos, seja na frenagem ou na aceleração. E esses movimentos, eles produzem uma ondulação curta, né? Porém muito forte, dependendo da velocidade que o veículo esteja. E isso pode causar vários acidentes, por exemplo, numa ultrapassagem, um veículo tá vindo em alta velocidade para fazer a ultrapassagem e não vê esse escorregamento na via. Pode ser que, a depender da velocidade, esse escorregamento faça com que o veículo ele se direcione em direção ao outro veículo que está sendo ultrapassado. Isso pode causar alguns acidentes. E é muito comum, né? O motorista tem que estar muito atento. E esses movimentos, eles produzem uma ondulação que, como eu disse, é curta, porém muito forte, né? E ela normalmente tem um formato de meia-lua, como vocês podem ver na imagem. Esse tipo de patologia ele pode ser causado por uma trinca devido à falta de aderência ou à falta de limpeza durante a execução da camada de revestimento e a camada de base ou a massa asfáltica tem baixa resistência, né? Então, ou é por falta de limpeza durante a execução da camada de revestimento, ou é porque a massa asfáltica tem realmente uma baixa resistência. E é uma patologia muito, muito comum, como eu disse antes, né? Ou seja, ele pode ser ocasionado por ligações inadequadas entre o revestimento e a camada sobre a qual este se apoia. Isso pode ser ocasionado pela deficiência, né, na pintura de ligação, por exemplo, né, de ligação entre essas duas camadas. Inércia limitada do revestimento asfáltico em virtude de sua reduzida espessura. É uma compactação deficiente das misturas asfálticas. Talvez essas misturas asfálticas tenham sido mal compactadas, né, na hora de serem sobrepostas na camada de base, ou por uma fluência plástica do revestimento na ocorrência de temperaturas elevadas. Aqui na região, principalmente, porque aqui a gente tem, é muito comum que a gente tenha temperaturas de quase 40 graus ou mais, né? E isso faz com que o asfalto dilate mais e perca propriedades de tensão e deformação, né? Consequentemente de resistência.
Como solução para o tratamento de escorregamentos, né, eles sugerem também a fresagem, que seria a retirada de toda a capa asfáltica danificada, e eles utilizariam como sugestão um asfalto melhorado com borracha moída, ou conhecido asfalto ecológico, né? Porque ele tem uma maior recuperação elástica. Por exemplo, se talvez esse escorregamento se dê pela questão da temperatura, como foi dito, pode ser que tendo um asfalto borracha, ele tenha mais recuperação elástica e, consequentemente, não sofreria tanto com esse efeito tensão-deformação, né? Não seria muito dilatado. Mas, em resumo, seria a fresagem dessa camada asfáltica, né? Vamos agora para a penúltima patologia, a exudação. O que seria a exudação? É um filme de material bituminoso que aparece na superfície do pavimento, criando um brilho vítreo, causado pela migração do ligante por meio do revestimento. Ou seja, a exudação é uma ocorrência ocasionada pela formação de uma película ou filme de material bituminoso na superfície do pavimento. E ela se caracteriza por manchas de várias dimensões. E essas manchas, elas comprometem a aderência do revestimento, principalmente sob tempo chuvoso. E quais as possíveis causas? A excessiva quantidade de ligante e o baixo conteúdo de vazios. E esses dois estão ligados. Por quê? Quando a temperatura está elevada, o asfalto se dilata. E esses ligantes, devido à dificuldade de ocupar vazios, por causa do baixo conteúdo de vazios, ou por estar em excesso, migram para a superfície do pavimento. E qual uma possível solução para essa patologia? Seria tratamento superficial. E o que são tratamentos superficiais? São revestimentos constituídos por uma ou mais camadas de agregados ligados por um ligante hidrocarbonado, cada camada tendo uma espessura próxima da dimensão máxima do agregado. Esses tratamentos são muito interessantes quando tem em vista uma elevada resistência à derrapagem. Aí tem o tratamento simples e tem duplo, como está mostrando aqui na figura. Esses tratamentos são uma solução de conserva, de técnica, e são viáveis economicamente para pavimentos com revestimento antigos, mas que ainda estão em boas condições. Os processos realizados na formulação das emulsões com alta concentração de asfalto permitem a sua utilização na maioria dos casos. A impermeabilização provocada pelo tratamento leva a ser utilizado em rejuvenescimento e na selagem das camadas. E a rugosidade e a durabilidade que o tratamento duplo consegue permite o emprego deste tipo de tratamento em rodovias de tráfego intenso, que também a exudação se dá bastante em rodovias. E aí, o que pode se fazer além do tratamento superficial? Pode-se fazer o espalhamento e cravação por rolo compressor pesado no agregado pré-aquecido, o aquecimento do ligante exudado por raios infravermelhos e aplicação de agregado complementar, a aplicação de solvente especial e agregado pré-envolvido por pequena taxa de ligante betuminoso, ou também a remoção do ligante exudado por jato de areia ou ar quente a 160 graus. E por último, nós temos a última patologia, que é o desgaste. O desgaste é efeito do arrancamento progressivo do agregado do pavimento, causando aspereza superficial no revestimento. Ou seja, é o desprendimento dos agregados da superfície, ou a perda de mastic aos agregados. Aí fica meio
que aparecendo umas pedrinhas na superfície do pavimento, mas é desgaste, desgastou tudo. E quais são as possíveis causas? Falhas de adesividade ligante agregado, presença de água aprisionada e sobreposição em vazios da camada de revestimento, gerando deslocamento do ligante, deficiência no teor de ligante, problemas executivos ou de projeto de misturas. E também redução da ligação existente entre o agregado e o ligante devido à oxidação do ligante e pela ação combinada do tráfego e dos agentes intempéricos. E, assim, como resultado, o ligante asfáltico fica impossibilitado de promover a retenção dos agregados, que se soltam progressivamente sob a ação das cargas do tráfego. Aqui em Porto Velho nós temos muitas ruas que estão com essa patologia. E qual uma possível solução? Uma possível solução seria a aplicação da lama asfáltica. A lama asfáltica, ela trata-se de um revestimento superficial obtido por espalhamento a frio em fina camada constituída de agregados miúdos e emulsões asfálticas especiais de cimento asfáltico. A execução industrializada, ela permite o tratamento de extensas superfícies e o revestimento é obtido impermeável e é conveniente ao rejuvenescimento da camada asfáltica e correção do atrito que ele causa. A lama asfáltica, ela não permite, na verdade, nenhuma correção da irregularidade da via e conduz a um revestimento que não é muito rugoso, sendo bem conveniente para a conservação das vias urbanas. Aqui em Porto Velho, que nós chamamos de Estrada Velha, que leva até o aeroporto, grande parte do pavimento está bastante desgastado. Ano passado, até arrumaram uma parte da via, mas não sei o que aconteceu, que só foi uma parte mesmo. Bom, já falamos, né, sobre as patologias. E antes de iniciar a nossa conclusão, nós iremos mostrar alguns vídeos de autoria própria que foram feitos em algumas ruas e avenidas de Porto Velho, mostrando algumas patologias nos pavimentos. Então, gente, aqui nós estamos na Lauro Sodré, sentido aeroporto, também chamado de Estrada Velha. Aqui nós já podemos ver o defeito de desgaste. Aqui toda essa via é desgastada até o final. E ali nós podemos ver trincas também. A diferença das trincas e fissuras é no seu tamanho, nessa espessura. As fissuras não dá de perceber muito, e sim as trincas dá, como estamos vendo. Mais trincas. Aqui eu digo que é a pior parte de desgaste. Realmente dá de ver bastante desgastado. Ali nós temos algumas ondulações ou corrugações. Na verdade, perceber algumas ondinhas, que é a ondulação. E acabou de chover, por isso que está assim. Aqui nós temos um afundamento. Não dá de gravar muito de perto, por conta que é no meio da pista. Assim, né, com nossos vídeos, nós percebemos que as patologias nos pavimentos são recorrentes. Porém, as patologias mostradas nos vídeos, elas não são tão agravantes no momento,
No entanto, há a necessidade de algum tipo de manutenção, visando a qualidade, da condição de tráfego e ainda atingir os critérios citados no início. Agora nós iremos entrar, de fato, na conclusão do nosso minicurso. E iremos iniciar falando sobre como evitar que as patologias citadas no decorrer do vídeo cheguem a situações extremas. E dentro desse intuito, nós falaremos sobre algumas atividades de manutenção e restauração das obras de pavimentação. O DENIT cita que uma rodovia em condições ideais não deve possuir buracos, devem ter uma rara incidência de remendos e trincas, áreas vegetais e eventuais canteiros devem ser podados e devem ter uma boa sinalização, ou seja, uma sinalização visível aos usuários. Dentro de um determinado ciclo de vida de um pavimento, as rodovias que são bem projetadas e executadas, elas sofrem um desgaste pequeno. No entanto, esse período, se não for feita atividade de intervenção, ocorrerá uma aceleração na degradação da via. E à medida que o ciclo de vida do pavimento vai acabando, o nível de esforço para manter um bom estado de funcionamento tende a aumentar. E quando as medidas de manutenção ultrapassam um limite de custo-benefício, é necessária a execução da restauração da via. A manutenção preventiva, ela possui o objetivo de impedir o aparecimento ou o agravamento de patologias no pavimento. Essa intervenção, ela se refere a atividades que são realizadas de acordo com critérios técnicos e se divide em conservação preventiva periódica e conservação rotineira. O primeiro caso é uma intervenção efetuada periodicamente. Ela é ligada à ação de ações de trânsito, clima e topografia. Os serviços que são executados nesse tipo de conservação são muito, mas os principais estão relacionados com a execução de uma nova camada de pequena espessura, de até 4 centímetros, e que não tem finalidade de melhoramento estrutural. As principais metas de conservação periódica são a melhoria da superfície deteriorada, selagem das trincas e melhoria da drenagem. Os principais exemplos de conservação preventiva periódica, principais exemplos de atividades são capa selante, lama asfáltica, camada porosa de atrito e recapeamento. Já o segundo caso é uma operação que tem como principal objetivo a manutenção do sistema de drenagem, das faixas laterais e dos taludes e da sinalização. E apesar de pensarmos que são apenas soluções paliativas, a manutenção preventiva ela desempenha um papel fundamental na conservação das rodovias. Então nós percebemos que o alvo principal da conservação rotineira não é reparar os defeitos existentes, mas impedir que eles venham a ocorrer. Bom, então, enquanto a manutenção preventiva ela possui o objetivo de impedir o aparecimento ou o agravamento das patologias, a manutenção corretiva ela possui o intuito de intervenção, de reparar ou eliminar um defeito no pavimento, proporcionando assim um maior conforto e segurança aos usuários, além de contribuir para a restauração da capacidade estrutural das rodovias. Os principais tipos são selagem de trinca, tapa-buraco, limpeza e reconstrução do sistema de drenagem e recomposição do guarda-corpo. Para melhorar o planejamento da manutenção corretiva, é necessário ter em mente os elementos que são os causadores do problema. O reforço estrutural é um apoio estrutural formado por uma ou mais camadas bituminosas sobre um pavimento existente.
Ele consiste basicamente na execução de um recapeamento que pode ser tanto de camada bituminosa quanto de concreto. É realizado de acordo com a necessidade de suporte e possui um objetivo e retorno da qualidade de rolamento. E pode ter também um retorno da capacidade estrutural. Dependendo das características dos materiais utilizados, né, da espessura e da propriedade das misturas, o reforço ele está exposto ao desenvolvimento de trincas, que devem ser previstas e feita uma tentativa de evitar. Por fim, né, a reconstrução ela é uma operação determinada em um projeto relativo à restauração e ou à reabilitação do pavimento. Na execução, é removida uma parte ou todo o pavimento, dependendo da necessidade, pode até chegar ao subleito da pavimentação, e a finalidade dessa intervenção é a implantação de novas camadas estruturais, ou seja, a reconstrução ela possibilita o início de um novo ciclo de vida do pavimento. Então, se houver a aplicação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de uma forma adequada, a rodovia ela pode nunca chegar a um estado de mau funcionamento e necessidade da execução da reconstrução do pavimento. Existem, no entanto, 5 fatores que comprometem a qualidade da pavimentação. Nós sabemos que um bom processo de pavimentação flexível de material betuminoso, por exemplo, que é o mais comum da nossa região, carece de começar com uma terraplanagem do subleito, que precisa ser compactado, né, e preparado para suportar de forma adequada tanto as camadas que virão por cima desse, quanto as tensões. Acima do subleito ele vem uma camada de cerca de 20 centímetros, chamada de subbase. Geralmente ela é formada por cascalho ou pedregulho, e em seguida utiliza-se uma terceira camada de material compactado, e só posteriormente é aplicada a camada de revestimento asfáltico, que essa camada de revestimento ela vai distribuir as tensões, dará uma suavidade, né, no acabamento, e também vai ajudar na impermeabilização do conjunto, evitando erosão, e com isso, né, a gente vai obter uma pavimentação de qualidade e de durabilidade. Porém, nós nos deparamos diariamente com uma pavimentação com diversas patologias, e além de má qualidade. Porém, qual é o motivo disso? Por que isso acontece? Então, dentro das inúmeras causas existentes, nós temos principalmente as 5 citadas aqui. A primeira é a execução inadequada. Bom, há um empecilho, né, antes do início da execução, que é chamado de orçamento. Infelizmente, com a redução do custo da obra civil de pavimentação, há uma diminuição, por exemplo, na espessura das camadas, que causa, consequentemente, um comprometimento na qualidade da pavimentação. O segundo ponto é a pavimentação inadequada. Bom, além de ser necessário uma boa execução, o método ele precisa ser adequado à sua finalidade, né? A escolha da pavimentação ela é feita durante o planejamento, né, durante o projeto, e é preciso levar em consideração vários fatores, como fluxo de veículos, estabilidade do terreno e até o clima. O clima ele é relevante por conta da temperatura de aplicação e também por conta da resistência à chuva e às temperaturas médias do local. Por exemplo, a pavimentação rígida de concreto de cimento Portland, ela é mais simples se tratando de quantidade de camadas, né? Porque a base e a superfície ela é uma camada só
e ela é depositada diretamente sobre o subleito. E a principal vantagem desse tipo de pavimentação é que ela, por não ser uma pavimentação flexível, né, uma pavimentação rígida, a superfície ela absorve a maior parte das tensões e ela vai transferir ao solo uma menor intensidade. Enfim, no terceiro ponto nós temos métodos e tecnologias ultrapassadas. Bom, um estudo realizado por alguns engenheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do DENIT nos mostra que os métodos de dimensionamento eles precisam ser revistos. Por exemplo, as normatizações elas não apresentam evoluções consideráveis, digamos assim, desde os anos 60, 70, mais ou menos. E a questão é que naquela época a frota brasileira era cerca de 2,5 milhões de veículos e hoje gira em torno de 50 milhões. Porém, nós temos um exemplo de tecnologia avançada, que já é utilizado no Brasil desde 2001, se eu não me engano. É o asfalto borracha. Esse asfalto ele utiliza o pó da borracha, que é obtido pela trituração de pneus, por exemplo, e é usado misturado com liga asfáltica. Além da questão, obviamente, ambiental, de reciclagem dos pneus, que seriam utilizados para outros fins, ele possui um menor ruído, melhor aderência, maior resistência às fissuras também. No entanto, ele possui um aumento considerável de custo quando comparado aos métodos utilizados convencionalmente. O ponto 4, o próximo ponto, ele diz respeito à manutenção inadequada, insuficiente ou inexistente. Então, levando em conta o que foi dito anteriormente a respeito dos tipos de manutenção, nós percebemos a sua grande importância na conservação e na conservação dos pavimentos, E então a inexistência ou a insuficiência dessas manutenções, elas contribuem ou é fatal para a degradação da pavimentação. E por fim, a falta de fiscalização é um ponto-chave na contribuição da degradação da rodovia. Por exemplo, tanto na execução, que pode ser desconforme ao projeto, o excesso de peso nos caminhões também que trafegam naquela rodovia são exemplos de questões cruciais que comprometem severamente, querendo ou não, a qualidade da pavimentação. Bom, nós percebemos então que os defeitos encontrados nos pavimentos possuem suas causas principais nos processos construtivos, seja na fase de projeto, seja na fase de execução, além da falta de manutenção. Assim, a gestão ela deve ser pensada e executada observando o curto prazo, mas também o longo prazo. Ademais, identificar uma patologia e realizar o devido reparo pode evitar a formação de novas patologias e gastos desnecessários. Bom, nós agradecemos por terem assistido daqui. Desejamos que vocês tenham aprendido algo, que tenham absorvido algo relevante à sua formação e uma boa noite a todos.